Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao primeiro vídeo desse projeto do Proteus College. Meu nome é Rafael Ventura, sou desenvolvedor do Proteus ADVPL e TLPP há basicamente 17, 16 anos mais ou menos. Vivo nessa área, sustento com essa área e a ideia desse projeto é demonstrar coisas do dia a dia, coisas que eu descubro, coisas, erros que eu passo, coisas de estudo, para tentar agregar como comunidade de alguma forma, da forma que eu puder. E hoje eu me deparei com uma situação que vale a pena para as pessoas que não têm experiência ou que querem ingressar na área como desenvolvedor ou até ter uma base local para testar rotinas, patches, atualizações, atualizar bases e tudo mais. É imprescindível para quem trabalha na área ter uma base local, né, para se desenvolver. Então, dito isso, vou mostrar do início ao fim como é montar uma base nova no Proteus de teste, tá? Eu adquiri um notebook novo onde não tem nada e eu preciso instalar para conseguir fazer meu desenvolvimento e tudo mais. E como eu já vou passar por isso, achei bom. Vou, é, vou difundir esse conteúdo, né, com a comunidade. Se for útil para alguém, já tá, já tá ótimo, né? Poder ajudar os nossos amigos de profissão. Vou todos os arquivos vou deixar num drive com aí a descrição dele vai estar, o link vai estar na descrição aqui. Neles vocês vão achar o instalador do Proteus 2510, instalador do License Server local, instalador do SQL 2012 Developer, que é o último homologado pela TOTUS como que é homologado, né? Se você colocar qualquer outro banco mais recente, alguma outra distribuição, você vai ter problemas e quando você for iniciar um ambiente vai dar erro, vai falar que não é homologado, não vai deixar. Então, no nosso caso aqui a gente vai usar o 2012 Developer Edition. Vou ensinar também como instalar o SSMS, que é o SQL Management Studio, para dar manutenção no banco e tudo mais, fazer queries diretamente no banco de dados. E também vocês vão encontrar um arquivinho caso quando a gente for configurar o DBC você não tenha nada lá que compatível no seu Windows. Eu vou deixar um arquivinho aqui que você instalando você vai habilitar no seu ODBC o SQL Native Client 11.0, que é um que vai funcionar, tá? Eu acho provavelmente nessa máquina eu não fiz ainda, tá? Vou fazer junto com vocês, mas provavelmente nessa máquina deve ter um ODBC 18 Native ou 17, porque é uma máquina mais recente. Se não funcionar nem no 17 nem no 18, provavelmente eu vou precisar instalar também o 11, então vamos ver como vai ser, tá? E a ideia aqui vou passar tudo que der certo e tudo que der errado de dificuldade para vocês podem passar também. Eu só estou com os instaladores por enquanto, eu vou começar a fazer tudo agora. Acredito que os únicos cortes que eu vou fazer é só enquanto estiver instalando alguma coisa, assim, barra de carregamento. Fora isso, vou tentar deixar o máximo na íntegra possível, inclusive os erros, tá? E vou tentando comentar o que eu estou pensando e a linha de pensamento para resolver os erros. Então a gente vai instalar o SQL, configurar o SQL, a gente vai conectar o banco que a gente criou na SQL no ODBC, vai instalar o License Server local do Proteus, vai instalar o Proteus, configurar o DB Access, alguma dica de atalhos que eu gosto de usar para o desenvolvimento local, configurar e fazer o primeiro acesso ao Proteus para montagem da base e como você conectar o seu VS Code também com o seu ambiente Proteus local, tá? Isso vai ser abordado tudo hoje. Então vamos lá. Primeira coisa,
No link do Drive vocês vão encontrar esses arquivos aqui, tá? Aqui eu já descompactei, mas vocês vão encontrar o License Server, o instalador do Proteus, lembrando 2510 aqui já, tá? Adicionado no banco. O, o arquivinho aqui para instalação do SQL 2022 Developer Edition. Aqui o SQL Management Studio que a gente vai precisar. E aqui a biblioteca que vamos usar ou não, vai depender, que aqui é onde cria o ODBC Native Client 11.0, tá? Se os mais recentes funcionarem, eu vou no mais recente, mas se não funcionar, a gente vai partir para esse cara aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu gosto de montar tudo de configuração e instalação primeiro. Então, precisamos do banco de dados, certo? Então, vamos instalar o SQL 2022 Developer Edition primeiro. Se quiser trocar alguma coisa de configuração, de caminho, o que você queira escolher e tudo mais, vai no personalizado. Eu vou no básico mesmo, não importa. Eu só tenho um disco C nessa máquina, então ele está indo Program Files, beleza, para mim tanto faz. E aqui a gente deixa ele instalar, demora um pouquinho e vamos aguardar a instalação. Instalação finalizada, ele dá um resuminho aqui dos arquivos, dos caminhos dos arquivos que ele colocou. E veja que ele já dá a opção aqui de instalar o SSMS. Quando você clica aqui, ele abre a página da Microsoft para você baixar esse cara. Mas ele já está aqui no pacote, então a gente só vai fechar e continuar. Tá? Tá aqui. Então vamos começar com a instalação do SQL Management Studio, que é onde a gente vai conseguir fazer toda a configuração de acesso a criação, acesso ao banco de dados e tudo mais. Aqui ele te pergunta se você quer algumas bibliotecas a mais, no nosso caso não é necessário, só instala e aguarda finalizar, que demora um pouquinho também. Instalação finalizada, a gente pode clicar em iniciar aqui para começar a ter acesso ao banco e fazer as coisas que a gente quer fazer. Aqui, se quiser conectar com uma conta no Git ou uma conta Microsoft, por enquanto eu não quero fazer nada disso. Só clique em ignore e adicione contas mais tarde. Ele vai começar. Minimizar aqui, esperar a primeira execução dele. Demora um pouquinho para carregar tudo a primeira vez. Beleza. Ele mostrou aqui, está pedindo o nome do servidor. Isso aqui você não precisa saber de cabeça. O que você pode fazer é o seguinte: vem aqui no procurar, local, e está aqui. Simples assim. Autenticação do Windows para a primeira execução. Eu acho que ele vai, provavelmente, se você não marcar esse certificado do servidor de confiança aqui, ele vai te barrar de entrar. Autenticação do Windows, ok, conectar. Deve entrar, porque é tudo novo, ele é um banco local. Beleza, banco de dados, não tem nenhum, como pode ver, tudo novo. Eu gosto de já configurar o usuário SA, tá? Então a gente vem em segurança logons, pode reparar que o usuário SA tá bloqueado. Então eu gosto já de vir em propriedades. Eu já troco essa senha aqui para uma que eu queira. Então vamos colocar aqui Proteus 2510. Essa senha é importante, tá? Porque é o que a gente vai usar para autenticar o Proteus a usar esse banco de dados. Proteus 2510, deixa eu ver, função do servidor não precisa mudar nada, mapeamento do usuário não precisa mudar nada, status aqui, logon habilitado, tá? Ok, beleza. Banco de dados, clique em banco de dados, novo banco de dados, nome do seu banco de dados, Proteus. No meu caso aqui, eu vou escolher também
Proteus underline 2510, porque é um só nome, na verdade. Você pode colocar o que você quiser. Geralmente se coloca Proteus teste, Proteus produção, Proteus homologação, é o alias do banco aqui, né? Então, a única coisa importante aqui é que você vem em opções, essa ordenação, você procura o latim, como é que é mesmo que é esse aqui, latim 1 underline general underline bin. Isso é importante. Legal, banco criado. Repara que ele ainda está com esse x aqui, mesmo que a gente tenha feito tudo do SA. Vamos testar, né? Eu recomendo que feche o SQL Management Studio, abra os services do Windows, reinicie o serviço do SQL. Já vamos fazer uma coisa que eu gosto de fazer, eu esqueci. Esses aplicativos que eu vou usar sempre, eu gosto de já deixar aqui um pin na taskbar, para não ter que ficar procurando, né? Vamos lá. A gente mudou, habilitou o usuário SA para logar. Vamos ver se já funciona. SA Proteus 2510 conectar. Não deu. Tá. O que pode ser? Vamos conectar aqui de novo. Tá, eu sei que pode ser. Vamos nos arquivos. Deixa eu ver onde é. Ferramenta. Não, é aqui. Botão direito na conexão. Propriedades. Processadores. Segurança. Aqui. Aqui ele procura a autenticação do servidor. Se é só autenticação do Windows ou se é mista, né? Antigamente era mista, agora fica aqui. Modos de autenticação do SQL Server e do Windows. Habilita isso. Dá um OK. OK. Fecha ele e reinicia o server. Inicia o server não, o serviço. Beleza. Aqui tá na taskbar agora bonitinho. Vamos ver se agora logar com SA funciona. Que isso é um passo importante para a configuração. Autenticação do Windows, autenticação do SQL Server, Proteus 2510. Conectado e autenticado o SA. Banco Proteus, logon o SA, sumiu o xizinho vermelho. Beleza. Nesse momento já temos o banco Proteus e a instalação do SQL Server feita. Vamos deixar esse cara quietinho aqui. Vamos para a próxima parte. Abrir o caminho instalador aqui na minha máquina. Aqui está o pacote de instaladores que disponibilizei para vocês. Próximo passo. Vamos fazer o DBC já. Vamos já conectar a nossa máquina. Eu apertei só a tecla do Windows, digitei o DBC. Você vai procurar a fonte de dados ODBC 64 bits, né? Eu acredito que é muito difícil ser 32 bits atualmente, né? E a gente vai em DNS de sistema, não tem nenhuma configuração, tá? Vou minimizar aqui para deixar só ela. E vamos adicionar. Aqui vai ter uma lista de tipos de conexões que você tem já no seu computador. Eu tenho aqui, por exemplo, o driver 17, o 18, o SQL Server e o Native Client RDA 11.0. Eu acho que esse RDA 11.0 não funciona, deveria ser o Native Client 11.0, sem esse RDA. Se eu me lembro, eu já tive problemas com esse cara. Então vamos tentar aqui o 18, que é mais recente, né? Vamos ver se ele vai fazer. Então aqui eu gosto de dar o nome sempre igual do meu banco, tá? Para não me perder. Aqui, aí a descrição aqui, como vocês quiserem. O servidor, o que você colocar ali é mais fácil você voltar no SQL, no SSMS, clique em conectar e ele vai estar aqui, ó, nome do servidor. Simples assim. Para vocês pode ser um palavrão gigante, para mim é máquina local, só isso aqui. Servidor Rafael. Avança aqui com autenticação, modo de autenticação. Então aqui a autenticação usando ID, logon e senhas inseridas pelo usuário. Marca esse cara aqui.
Logon SA, a senha Proteus 2510, ou aqui você colocou. Avança, altera o banco de dados padrão para... Aqui ó, ele já não conseguiu conectar com essa versão 18, aqui já não funcionou. Cancela, adiciona de novo, vamos tentar o 17. Proteus, underline, 2510. Proteus, underline, 2510. E o server, com autenticação de ID e senha, Proteus, underline, 2510. Bom, altera o banco de dados. Será que eu errei a senha? Vamos tentar de novo aqui. Proteus 2510. Eu errei a senha, tá aqui. Proteus 2510, beleza. Aqui é só avançar. Aqui é só concluir. Faz esse teste de fonte de dados para ver se está conectando, tá? Teste concluído com êxito. Então quer dizer que o Windows está comunicando com esse banco de dados, ok? Então, ok. Conexão ODBC 64 bits feita. Podemos fechar isso aqui. Próximo passo, vamos instalar o license, né? No pacotinho aqui vai ter um compactado Lotus License 3.7.0, né? Que é o que tá a versão mais recente quando eu baixei. Então você vai abrir aqui, simplesmente executar. Dá um ok. Eu acho que tinha resquício de arquivo de instalação antiga aqui que eu restaurei fiz um backup, né, dos meus arquivos da outra máquina. Não importa. Aqui eu vou procurar um caminho que eu vou centralizar minha instalação. Eu vou colocar aqui na base do C mesmo. Eu vou criar uma pasta Proteus underline local, por exemplo. Pode ser do jeito que vocês quiserem. Proteus local. E vou colocar as coisas aqui. Uma instalação. Aqui, importante, tá? Pode deixar padrão mesmo para sua base local, mas ele precisa de algumas configurações, né? A porta de monitoramento, manutenção, a porta de serviço do log, e esse aqui é a porta do licenciamento, que é a que você tem que colocar no seu DB Access para as conexões do Proteus conseguirem conectar nessa porta aqui e conseguir ter licença para usar o Proteus base teste, tá? Aqui é o nome do service que ele vai ser criado no seu Windows. E aqui é o nome do service mesmo, né? Aqui é uma descrição e aqui é o nome do service mesmo. Aqui eu não vou mudar nada. Só temos que lembrar que 5555 é a porta de conexão ao nosso RP. Aqui eu não vou precisar nada. Só deixa ele criar. Finalizado. Próximo. Criar atalhos, outros usuários. Pode ser, não muda muita coisa. Assim que finalizar essa instalação, ele vai abrir um carinha desse aqui. Ficou ruim, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Aqui. Aumentar um pouquinho. É a instalação do license. Aqui. É que eu estou usando dois monitores, ele desconfigurou agora, mas é só vir aqui, avança. Ele vai te pedir o TOTS ID aqui, que é esse license é para bases que são clientes TOTS mesmo, né? Que tem esse TOTS ID aqui e ele tem o controle de licença próprio. No nosso caso, é base teste, nessa tela aqui você só cancela. Ok? Ele vai ficar carregando de novo aqui. Esquece isso aqui, já foi.
já a instalação já está feita. Pode fechar, sai fora e aqui pode só sair, beleza? Vamos olhar Proteus local aqui. Ele jogou tudo aqui dentro, mas não ficou legal. Eu vou criar ainda para separar license server aqui. Vou tirar tudo daqui, vou colocar para cá. Tá, ele tá reclamando porque esse bin aqui você não consegue trocar de lugar porque ele instalou como serviço. Então, se você precisar fazer do jeito que eu estou fazendo, você vem aqui, procura TOTUS, License Server Virtual, tá vendo que está em execução? Você para ele. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Para não ficar, não vai sempre que eu vou ficar trabalhando com Proteus o tempo inteiro, né? Tem outras coisas fazendo no computador. E eu já venho nesse serviço aqui, propriedades, manual, ok. Beleza? Para ele nunca ser executado a não ser que eu queira via service do Windows. Beleza, feito. Mudamos de lugar. Como já estou no license aqui, já vou olhar para ele. Ele tem o próprio app server dele. Como eu não vou deixar ele sempre ligado, eu preciso vir aqui no app server. Eu preciso criar um atalho. Cadê? Deixa eu ver mais opções aqui. Criar atalho. Aqui o atalho. Eu gosto de colocar o nome desses atalhos aqui já. Eu coloco license app server. No botão direito nele. Propriedades. No final aqui eu coloco menos console, porque aí ele vai deixar um console aberto sempre que está executando. E com isso eu consigo subir na mão o license server. Aqui, beleza? A última coisa que eu gosto de fazer sempre é no arquivo principal que vai ser executado por esse atalho. Eu venho em propriedades, compatibilidade, executar esse programa como administrador. Tudo que eu vou fazer aqui de execução do Proteus, eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Vamos ver o appserver.ini, que são os dados de configuração. Tá aqui a porta dele, 5555, a porta TCP 234 que a gente colocou lá. Ele está apontando para o APO dentro dessa pasta aqui. Já vamos trocar porque a gente trocou de lugar, certo? Então estava dentro de data APO. A gente tem que pegar esse cara aqui, colocar para cá, que a gente criou a pasta license server no meio do caminho, certo? E aqui data tava com a barrinha no final. Vamos deixar com a barrinha no final. Ctrl S. Beleza. Agora ele tá. Acredito que esteja tudo certo. Vamos no bin. Aqui. Procurar o atalho que a gente colocou aqui. Eu já gosto também de, na área de trabalho, deixar os atalhos para minha base, Proteus 2510. Vou abrir aqui. Esse cara aqui eu copio para cá, certo? Para ter uma pastinha com minha base Proteus. Vamos executar para ver se está tudo certo. Permite ele na primeira execução. Custom IPO not found. Tá, deve ser alguma coisinha que mudamos o caminho. Então, vamos lá. Eu acho que tem Proteus local, license server. Vamos abrir o appserver.ini. Ele está reclamando desse cara aqui. É porque eu não coloquei também o caminho certo. Então, vamos pegar aqui onde estava bin appserver.
custom RPO tem um cara aqui chamado tem. Custom RPO tá aqui. Então vamos copiar esse aqui. Beleza, Ctrl S para salvar o arquivo. Beleza, vamos ver se agora ele sobe bonitinho. Beleza, application ready, legal. A partir do momento que deu certo, eu dou um pin na taskbar também. Por quê? Preciso iniciar o ambiente, só clico aqui, acabou. O license server vai subir. Beleza, minimizei. Próximo passo. Vamos instalar o Proteus. Vamos voltar na pastinha dos instaladores. Instalador Proteus. Proteus underline 12.1.25.10. Só executa. Ele vai carregar. Tá aqui. Ok. Próximo. Concorda com os termos. Aqui eu vou procurar a mesma pasta, que eu quero centralizar tudo num lugar só. Aqui. Aqui eu já vou criar uma nova pasta. Proteus underline igual está ali atrás, 12.1.25.10, por exemplo. Beleza, tá aqui. Próximo. Sim. Próximo. Queremos o DBAccess também. Seleciono o DBAccess, repositório de objetos que é o nosso DBO. Proteus dados dicionários, tá? Se você for uma instalação que você vai testar, o Siga Lojas DLL já estão aqui, então só clica aqui, ele vai estar lá já, mas não é meu caso. Aqui as mesmas opções que ele me deu na instalação do License Server, ele está me falando das portas aqui, que no nosso caso vai ser 1, 2, 3, 4, eu não mudaria, ou só se você tiver outras coisas feitas aí. O nome do serviço, a descrição do serviço e a porta do web app, porque é nessa porta que você vai logar via o seu browser, tá? Instalação local, localhost 2.4321. Próximo. DNS do License Server, já temos instalado, certo? Qual que é o nosso DNS? Local, localhost. Porta, qual que é a porta? 5555. Próximo. Deixa ele executar. Vamos ver o que ele vai começar a pedir pra gente. Legal. Finalizou. Próximo, próximo. Vai começar a criar as coisas. Vai começar a instalação do DBAccess. Aqui ele já abriu. O DB Monitor é onde a gente conecta, né? Faz a configuração do DBAccess. Não ok. Tá, ele deu alguma falha no DBAccess. Vamos descobrir. Vamos ver aqui, Proteus, Totus DBAccess. Tá aqui. Vamos ver o app server dele. Não fez nada. Ele vai... Deixa eu ver se ele vai executar. Tá, ele vai executar aqui. Então... eu vou... criar um atalho aqui também. Deixar... vai ser esse nome mesmo. Do atalho. Propriedades, mesma coisa. Se iniciar em console.
Aqui, propriedades, compatibilidade, ele já está. Legal, ele está ouvindo a porta 7890. Vamos tentar executar o monitor agora, que é o que ele tentou abrir e deu erro. 7890, ok, agora abriu. Nesse momento é que a gente faz a conexão da nosso banco de dados com o Proteus. A gente vem aqui, você vai começar nessa tela, você vem em configurações Microsoft SQL ou o banco que trabalhar, nesse caso nosso exemplo Microsoft SQL. Novo, eu gosto de deixar o mesmo alias, Proteus underline 2510. Nome de login, SA, senha, Proteus 2510. Salvar. Vamos testar agora se essa conexão está válida. Validação de conexão aqui nos assistentes. Dá um avançar, procura o Microsoft SQL, que é o nosso tipo, e coloca o nome que a gente criou agora, Proteus 2510. Então o que aconteceu? Ele tentou pegar essa informação que a gente colocou aqui, tentou logar via ODBC no banco de dados do Proteus, já tentou fazer a cadeia. Conexão ok é porque deu certo. Ok. Já podemos fechar esse cara aqui, DB Monitor. Porém, aqui ele já, como a gente conseguiu logar, ele já deve ter carregado as informações, né, automaticamente, não se preocupa com isso. Vamos fechar esse cara aqui. Como eu disse, eu gosto de ter fácil acesso aqui ao license e às coisas que eu preciso, certo? Então o license está aqui, o serviço do DB Access está aqui. Então eu já vou dar um PIN na taskbar, ele já vai ficar aqui. E também, como eu criei esse atalho, cadê o atalho? Está aqui, eu já vou copiar esse atalho e jogar para cá também. Também gosto do monitor, eu criar atalho para o monitor, que às vezes eu preciso. Então vou criar um atalho ao DB Monitor, vou só executar aqui para ele aparecer na taskbar aqui e eu dar um pin nele, fixar, e eu vou copiar o atalho do DB Monitor para dentro da minha pastinha aqui na área de trabalho. Beleza, então aqui eu tenho o DB Access, aqui eu tenho o License Server e aqui eu tenho o DB Monitor caso eu precise. Isso aqui às vezes pode ficar meio bugado durante um tempo aqui, que não pegou o íconezinho e tal, mas já aconteceu comigo e às vezes com o tempo ele volta, reinicia e ele volta, não se preocupe com isso, ele vai ficar parecidinho, azulzinho assim. Depois do DB Access configurado, vamos ver como ficou o Proteus, que vai estar no Proteus local. Proteus. Vamos ver primeiro o app server, o appserver.ini. appserver.ini. Aqui, vamos ver. Cria o seu path, que é o caminho do APO, aqui a sua Proteus Data, que são todos os seus dados, tudo mais. Me parece ok. O TCP 1234, service, Tá, estou sentindo falta das informações do banco, onde ele está me falando em qual banco conectar e tudo mais. Pode ser um problema. Então vamos tentar subir esse app server aqui do Proteus e ver que vai acontecer. Mesma coisa em propriedades aqui, executar como administrador já está marcado.
Ele vai iniciar. Eu esqueci de colocar o console. Ah, tá. É por isso. Eu esqueci de colocar o traz console aqui. Beleza. Tá funcionando. Já vou dar um pin na taskbar aqui também. Esse aqui é o dbMuni. Deixar um pouquinho pra cá. Beleza. Gosto de deixar assim porque quando eu quero só começar, eu quero startar o Proteus, eu venho nessa sequência. Clico no License, subo o License. Clico no DB Access, subi o DB Access. Cliquei no Proteus, subi o Proteus. Eu gosto de trabalhar desse jeito porque fica mais fácil, mais organizado. Já vou fazer uma coisa que eu sempre faço também, que é ir no Services, ver o que ele criou automaticamente e desabilitar. License virtual, beleza. Ele não criou. Normalmente ele cria, tá? Deve ter dado algum pauzinho nessa instalação. Mas ele cria os serviços aqui e cria de forma de inicialização automática. E não é o que eu quero. Eu quero controlar na mão aqui, justamente para ver o que está acontecendo por dentro. Erros, eu já vejo tudo que está acontecendo aqui. Então não criou, não preciso me preocupar com isso. Vamos agora a... Acredito que já podemos testar um acesso aqui. Localhost 4321. Beleza, já está conectando. Vamos tentar aqui primeiro no CFG, né, no configurador, dar um OK e vamos ver se já vai. Eu acho que vai dar algum erro de banco, porque eu não vi nada no app-server aqui falando qual que é o banco. Pode ser que ele abra um configurador agora para me perguntar os dados do banco. Vamos ver. No connection, legal, deu erro de banco mesmo. Teoricamente eu não falei nem o alias que é para o desconectar. Faz sentido esse erro aqui. Eu acredito que quando dá esse erro aqui nessa primeira execução, ele vai perguntar para mim os caminhos, né, qual banco, qual alias, qual que é o tipo de conexão. Ele vai me perguntar. Legal, é isso mesmo. Pode tentar fazer assim, tá? Às vezes não funciona, já peguei, às vezes não funcionou. Eu simplesmente fechei aqui e tive que configurar na mão, mas vamos tentar. DNS do servidor do DB Access, localhost. Porta 7890, ok. Banco de dados. MSSQL Server. Aqui ele chama o SQL Native Client 11.0. A gente fez com 17. Eu não sei se não vai funcionar por causa disso. Esquema, o banco de dados. Então aqui é o nosso Proteus underline 2510. DNS servidor do banco de dados é localhost também. Login SA Proteus 2510. Valida a conexão. Conexão inválida. Por quê? Muito provavelmente porque a gente não usou o 11.0. A gente usou o 17. Então, vamos só finalizar aqui. E vamos ter que trabalhar. Já vou fechar todos os app-server aqui. Vamos ter que trabalhar de criar as chaves aqui no app-server.ini para indicar para ele qual que é o banco e os caminhos certos que eu quero, né? Para isso existem arquivos na internet, e se você pesquisar seções do app-server.ini,
você vai achar fácil aqui. A gente vai criar aqui no nosso caso, a gente vai criar uma chave db access, assim. Dentro dela a gente vai falar qual que é o alias do nosso banco, que é Proteus underline 2510. A gente vai falar qual que é o tipo dele, database igual a MSSQL. Vamos falar qual que é a porta que a gente está usando. A porta do DB Access, esqueci agora qual que foi, vamos ver. Tá aqui, dbaccess.ini, tá aqui. A porta 7890, né? 7890. A porta 7890. O server é o caminho do server, nosso localhost. Localhost. Vamos usar o Ctrl S para salvar aqui a configuração. Vamos subir o license server de novo. Vamos ver se está tudo bonitinho rodando. Application ready. Vamos subir o DB Access. Ouvindo a porta 7890, ok. Vamos subir o Proteus. Aparentemente, ok. Vamos pegar um navegador aqui, jogar para essa nossa tela. Aqui, localhost 4321, configurador, ok. Legal, já entendeu o caminho, entendeu que é uma instalação nova, criar base teste, ok. Aqui ele vai perguntar do idioma, Brasil, ok. Tudo ok, tem que aguardar a mesma execução. Porta multiprotocolo. Tá. Vamos ver. Isso aqui é coisa nova. Nunca tinha passado por isso. Vamos ver como é que tá a nossa porta multiprotocolo. Ela fica no app server ini. Se eu não me engano, no general. Cadê a nossa seção general? Estamos sem. Pode ser por isso. Bom, então vamos aqui. Como eu disse para vocês, para procurar seção appserver.ini. Chaves environment. Vamos pesquisar aqui. Vou procurar aqui seção general. General, legal. Temos aqui. Vamos ver se fala alguma coisa de multiprotocolo. Tá. Só para confirmar aqui. Não temos nada. Então vamos colocar aqui. Sei lá, pode ser aqui mesmo. Aqui é o nosso ambiente, que nosso é a primeira linha aqui, que nosso caso está padrão.
Environment. Estou sentindo falta de multiprotocol port. Multi. Multiprotocol port. Deixa eu ver aqui. Multiprotocol port. Tá dentro de driver. Legal. A gente já tem driver no nosso? Já tem. Então, vou colocar aqui multiprotocol port 1. Acho que é o habilitado. Utiliza uma comunicação segura. Eu acho que ele vai pedir isso aqui. Provavelmente no nosso caso isso aqui vai ter que ser 0, né? Porque é uma instalação local. Então vamos parar o pp server aqui. Ctrl S. Vamos subir de novo. Vamos ver se ele vai subir bonitinho. Ok, subiu. Vamos voltar aqui. Atualizada só por desencargo de consciência. Vamos tentar entrar. Ok, tela de login do Proteus. Primeira vez que você acessa admin, antes era admin branco, eu acho que agora é admin espaço, porque ele não deixa mais em branco ali. E vai pedir para trocar senha, isso mesmo, senha atual, um espaço, nova senha, eu vou colocar aqui Proteus 2510, igual ao banco, para não esquecer, que a minha memória é horrorosa. Então, Proteus 2510, tá validando cara, uma combinação forte de senha. Então, vou colocar minha senha pessoal, finalizar, ok, consegui entrar. Ok, agora ele vai começar a criar dicionário. X2, que é o dicionário, o X3, são os campos, e esse SX são os índices, SX6 são os parâmetros, a galera toda. Deixa ele pensar aí. Aqui deve estar fritando o DB Access, aqui fazendo uma pancada de coisa, que agora é que ele está carregando todas as tabelas que você vai precisar no Proteus no seu banco de dados. Então, na hora que a gente terminar essa parte aqui, eu vou lá no banco de dados e vamos ver se ele criou a estrutura de tabelas do Proteus. Vamos aguardar. Beleza, chegou no ponto que ele perguntou qual é o tipo de ambiente pra gente. Não é produção, não é homologação também, é desenvolvimento. Toda vez que você entrar no seu sistema agora, por ele ter identificado que é uma base de desenvolvimento, ele vai te falar isso aqui, normal. Fechar. Toda vez que você entrar no Proteus, o primeiro, né, do dia entrar no Proteus, primeiro acesso, ele vai te perguntar a taxa das moedas para conversão de moeda e tudo mais. Isso vai ficar gravado na tabela SM0, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Não importa pra gente. Confirma. Pronto. Entramos no configurador do Proteus. Se vimos aqui, por exemplo, base de dados, dicionário, base de dados, já vamos poder ver que todas as tabelas do Proteus já estão aqui. Beleza, vamos agora validar se a gente navega pelo Proteus. Então a gente vai sair daqui, a gente vai entrar, por exemplo, agora, na DV não, vamos entrar em, vamos seguir MDI para ver se já dá tudo bonitinho. Até agora ok, admin, a minha senha pessoal que eu não vou falar. Ok. Tá me perguntando, a gente só tem empresa, um grupo de empresa e filial aqui para teste. Aqui é onde ele me pergunta qual módulo eu quero logar.
todos os modos disponíveis em modo de desenvolvimento. Vamos entrar aqui no que praticamente todo cliente Proteus tem compras aqui. E eu vou colocar aqui para usar porque eu não quero ficar sempre trocando, então entrar. Avisou que é uma base de desenvolvimento. Entramos no compras, certo? Estamos logados aqui. Para testar, vamos ver se está gravando no banco. Vamos entrar no caso de produtos. Tem que estar vazio, o banco é tudo novo, a instalação é nova. Aqui são tabelas autocontidas que normal quando você executa algum cadastro que tem tabelas autocontidas para a rotina funcionar e serem com a rotina tá abrindo e o sistema e o desenvolvedor se preocupou com isso, ele fala assim, bom, se ele está nessa rotina vai precisar de tal tabela. Essa tabela existe? Se não existe, ele já pega do X2, X3 e monta ela no banco, né? Bom, cadastro de produto vazio, vamos incluir um, só para a gente testar se a gravação do banco está certa. Então a gente vai colocar aqui o código Rafael, não, cheio de Rafael, teste 01, descrição, teste 01, tipo é uma tabela autocontida, então já vai ter um produto acabado, unidade, o N mesmo, armazém padrão 01, tá, não deixou porque eu não tenho, né? Mas aqui ele vai deixar eu incluir um NNR, então 01, teste, armazém padrão próprio TCA, é isso aqui mesmo, aqui os aqui não importa. Ok, tá gravando, essa consulta padrão já está funcionando, grupo, tipo de entrada padrão não quero, tipo de saída padrão não quero, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos tentar salvar para ver se ele vai já. Se faltar algum campo obrigatório ele vai reclamar. Gravou, teste 01, vamos testar para ver se está lá. Proteus 2510, nova consulta, select tudo from SB1 010 não, 990. A nossa base é de teste, certo? F5, teste 01, ok. Proteus está instalado, Proteus está comunicando com o banco de dados, está tudo certo para a gente começar a estudar e trabalhar. Só mais uma coisa adicional que eu quero passar, que é deixar para vocês que é muito importante caso vocês precisem atualizar patch, aplicar update. Não, aplicar update não, porque update é pelo Predis e tudo mais, ou um update específico que tem outro nome, é pelo acesso do Proteus mesmo. Mas se quiser aplicar patch, se quiser debugar, que você vai precisar debugar muito se você for desenvolvedor, você precisa baixar o Visual Studio Code, que é o mais simples de fazer, é o mais fácil, funciona bem para tudo. Nesse caso aqui, eu tenho aqui minha base de clientes aqui, né, que eu tenho uma pancada de coisa. No seu caso, quando você abre na primeira vez, ele vai vir mais ou menos assim. Deixa eu abrir uma nova janela aqui. Ele vai vir assim, sem nada, open folder e tudo mais, certo? O que você precisa fazer de recomendação, tá? Clica nesse open folder aqui, primeira coisa que você faz. Cria uma pasta onde você vai centralizar aqui. Depois você vai perceber que você vai começar a dividir isso por projetos. Mas nesse caso aqui, só para demonstrar, vou criar uma pasta na área de trabalho mesmo. Demo aqui. E selecionei a pasta demo. Tá vendo que ele reabre tudo com a pasta demo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai vir aqui nesse extensions aqui e procurar TOTUS. Vai aparecer aqui TOTUS Developer Studio for VS Code. Você vai simplesmente clicar em instalar e esperar. Eu já tenho, tá? Então quando você tiver já, você vai ter um cara como esse aqui, vai aparecer aqui, tá? Aqui eu já tenho a conexão também, mas eu vou deletar para fazer com vocês. Você vai simplesmente clicar em mais aqui, server name, coloca local,
ou você que vai entender que é a sua conexão local. Address, localhost. Porta, 1234 é a sua porta. Lembra, 1234 é a porta de conexão do TCP. E 4321 é o web app para você navegar aqui. Ele vai te perguntar aqui a pasta includes, tá? Na própria instalação do Proteus, ele vai ter aqui dentro, nesse caminho aqui, ó, da instalação Proteus, vai ter o include, tá? Seleciona essa pasta, select, save close. Legal. Se estiver tudo online do jeito que está, vem no localhost, connect, escreve o nome do ambiente. Qual que é o nome do ambiente padrão? Aqui, ó. Esse cara aqui. Nome do ambiente. Se ele conseguir comunicar, ele vai te perguntar qual usuário. Seu usuário é qual? Admin. Enter. A senha, que eu não vou falar. Enter. Beleza. Ficou verdinho aqui. O VS Code está conectado no seu Proteus. Para você debugar, aplicar patch, fazer ver o que está compilado no CRPO, excluir programa, tá tudo certo, tá? Você vai precisar fazer, você vai precisar vir nessa engrenagem aqui embaixo, settings, vai abrir extensions, vai clicar no TOTUS aqui e você vai procurar um campinho aqui que ele vai falar por onde que eu vou debugar. Aqui, ó, Navigator, aqui, certo? Você vai pegar o caminho de instalação do exe da sua máquina, do navegador que você vai executar os debugs, e vai colar aqui. Então, se eu pegar esse caminho aqui e executar aqui, tem que ter um chrome.exe lá dentro. Chrome.exe. Isso muito simples. Se você não souber chegar assim e tudo mais, botão direito no seu Chrome ou não importa, vem aqui botão direito, propriedades, abrir local do arquivo, pum, copia esse cara aqui e coloca pra lá. Lembra que tem que ter chrome.exe no fim ou msed.fim, .exe e é isso, tá? Beleza. Última dica que eu queria passar. Quando você vai configurar para debugar, repara que se eu estou conectado, certo? Aqui. Se eu simplesmente der o F5, ele vai perguntar qual que é o programa que você quer iniciar o debug. Siga DMDI, siga DV, siga FAT, siga FIN, siga CON, se quiser logar um específico, APSDU, siga CFG, não importa. Aqui é o que você vai colocar para iniciar. Vou colocar aqui nosso SIGMDI. Ele vai dar erro. Por quê? Porque eu não... Aqui, ó. Ele está procurando o smartclient.exe para começar. Por quê? Porque aqui TOTS Language Debug, ele vem configurado da forma antiga, certo? O que você tem que fazer? Clica nessa engrenagem aqui, tá? Tá vendo? Ó, TOTS Language Debug, ele está procurando esse caminho aqui para executar um Smart Client para executar o seu debug. Não, isso não existe mais. Vem add configuration. Opa, cliquei errado. Procura aqui TOTS Language Debug via Web App, ou se você instalou o VS Code em português, vai estar depuração via Web App aqui, ou depuração, mas vai estar aqui, tá? Procura TOTS Web App aqui. Beleza, ele criou pra gente essa seção aqui, certo? Legal. Aqui, esse name, você pode trocar por o que você quiser. Geralmente, quando eu vou antes, tá? Quando eu ia debugar um cliente que era 2310, o outro era 2210, o outro era 17, o outro era 33, eu tinha um Smart Client para cada aqui e eu só escolhia aqui para qual que eu ia conectar, porque tem que ser, né? Quando você conecta no app server, o Smart Client tem que bater com aquela versão, senão não funciona. Então eu fazia isso. Nesse caso, eu não sei se isso é mais necessário. Só de você estar conectado e jogar para o Web App, o Web Agent deve tratar isso e funciona. A última dica:
você vai em algum momento precisar debugar ou alguma coisa assim, web services, e não tem uma chamada específica, você clicar num botão no Proteus, o web service se carrega. Não é assim que funciona. Você fica escutando uma porta do Proteus, quando entra uma requisição, ele captura e joga para o seu debug. Para isso funcionar, nessa seção você dá um vírgula, enable multithread e dá um true. Se você não fizer isso, você não vai debugar o web service, tá? Já deixa na instalação pronto, você nunca vai precisar fazer isso aqui. Ctrl S, Launch JSON está salvo. Pode fechar esse cara aqui. Deve ter aparecido uma cara novo aqui, Web Debug. De onde que ele veio? Nosso Web Debug aqui que a gente acabou de criar, tá? A partir desse momento, se eu der um F5 aqui, esse GameDI, ele vai ter que abrir o navegador direto para a minha base Proteus, que eu estou conectado. Vai me perguntar as minhas credenciais. Eu vou logar e a partir desse momento estou debugando Proteus. Simples assim, tá? Aqui, já estou debugando Proteus de novo. Tá vendo aqui em cima, ó, debug. Ok? Então eu acho que para primeira, o que eu queria passar era isso. Aproveitei que eu teria que fazer isso para os meus próprios estudos e para continuar trabalhando e tudo mais. Queria difundir um pouco o conhecimento com vocês. Se ajudar uma pessoa só ou interessar uma pessoa a entrar nesse mercado, já cumpri minha missão. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero voltar mais aqui. Mostrar algumas rotinas, algumas classes, como funcionam. Eu pretendo demonstrar como funciona para você criar web service, para consumir web service, para você criar telas MVC, que tá coisa linda, tá facinho de fazer. Então, acho tomara que seja a nossa primeiro encontro de muitos. Agradeço a atenção e até mais. Valeu.